e ele caminhava sozinho pelo deserto de Negev, entre o som cortante do vento e a poeira que cegava até a alma. O céu, laranja e silencioso, parecia observar em luto o último homem, ainda em pé naquela linha invisível entre a vida e a morte. Com o fuzil nas costas, as botas furadas e o uniforme sujo de terra e sangue seco, Eitan seguia sem pressa, mas também sem volta. Seu olhar não tremia. Seus passos, embora lentos, tinham a firmeza de quem já havia enterrado todos os outros. Aos 29 anos, Eitan era mais do que um soldado. Era o que restou de um grupo inteiro. Nascido em Tel Aviv, cresceu ouvindo histórias dos avós sobre guerras que nem os livros contam direito. Aos 7 anos, montava trincheiras no quintal. Aos 18, já era atirador de elite. Aos 21, tornou-se parte de uma unidade de inteligência que sequer podia mencionar em casa. Mas nenhum treinamento o preparou para o que aconteceu em Kadesh. O posto era pequeno, isolado, discreto, mas escondia algo muito maior do que armas ou soldados. Ali havia dados, nomes, algoritmos, localizações de operações secretas. O cofre subterrâneo da base guardava o que de mais valioso existia em toda a campanha de segurança do sul de Israel. Era o tipo de lugar que, se capturado, colocaria centenas de vidas em risco. Não imediatamente, mas com precisão cirúrgica. Dias ou semanas depois, e foi por isso que atacaram. Não com tanques, mas com silêncio. Primeiro veio a falha nos drones, depois a interferência nos sinais. O rádio emudeceu. O comando central deixou de responder. Em menos de 2 horas, todos os outros soldados estavam mortos. Metade nem teve tempo de reagir. Eitan sobreviveu por acaso. Estava na torre norte, revisando sensores térmicos, quando ouviu os primeiros tiros abafados. Desceu correndo, engatilhou o fuzil e só encontrou sangue e corpos. O inimigo pensou que todos tinham sido eliminados. Recuou. Eitan ficou. Ficou porque alguém precisava proteger aquilo. Não os equipamentos, mas os nomes, as informações, a verdade. Enterrou os companheiros um por um, limpou as áreas de calor, armou minas com o que restou e jurou que só sairia dali morto. Passou os primeiros dias esperando reforço. Nada veio. Passou as semanas seguintes tentando contato. Silêncio. Depois, parou de contar os dias. Começou a falar sozinho, a escrever bilhetes em pedaços de papel rasgado, só para lembrar como era ouvir uma voz. O deserto o estava engolindo, mas sua fé, essa ninguém tomava. Se eu cair aqui, ele pensava, caio guardando o nome de cada irmão meu que se foi. Então, calado, vigilante, ele se tornou o que ninguém planejou, o último guardião de Israel. As noites eram longas, tão longas que pareciam não ter fim. Eitan dormia com um fuzil no colo e o coração em alerta. Cada estalo de pedra, cada sopro de vento entre as montanhas, o fazia despertar como se fosse o último segundo antes do ataque. O posto, construído sobre as fundações de uma antiga fortaleza israelita, já estava todo marcado pela guerra, menos rachaduras nas paredes, sangue seco entre as frestas, o cheiro forte de ferrugem e morte impregnado em tudo. Ainda assim, ele limpava o chão todas as manhãs, por respeito aos que se foram, por orgulho de quem ainda era. Eitan sabia que não podia se entregar ao desespero. Havia coisas que precisavam ser protegidas. Papéis, arquivos, rádios danificados, que ele desmontava e tentava consertar com pedaços de fio e fé. Em seu diário improvisado, rabiscava pensamentos, trechos de orações, lembranças da infância. Hoje sonhei com meu pai. Ele me dizia: continue, filho. Um homem só é derrotado quando desiste de si. Aquilo era tudo o que ele precisava. Ouvir. Durante o dia subia na torre com uma luneta antiga e observava o horizonte. Não havia sinal de reforço. Nenhuma bandeira amiga, nenhum drone. Somente o sol castigando e o vazio absoluto. Eitan contava as sombras, os rastros na areia, e às vezes falava em voz alta, como se alguém pudesse escutar. Vocês acham que eu vou sair correndo? Eu sou filho de Israel. Eu fico. Cada dia que passava era uma vitória silenciosa, e cada noite que sobrevivia era um milagre que ele registrava com um traço no concreto. Um risco por dia. E o concreto já parecia uma parede de prisão menos, mas também era testemunha de resistência. Os estoques de comida estavam acabando. Então, Eitan racionava. Um pão,
para 2 dias. Água de chuva filtrada com panos limpos. Nenhum luxo, nenhum conforto. Apenas a certeza de que, se saísse dali, todo o esforço dos companheiros teria sido em vão. Enquanto o mundo dormia em paz, sem saber o que acontecia naquele canto esquecido do mapa, Ethan resistia calado, escondido, firme, como um muro de Jerusalém diante da tempestade. Foi numa madrugada de silêncio absoluto que ele ouviu Some leave, quase um sussurro cortando o ar seco. Passos. Não eram os ecos do vento ou o barulho dos galhos secos que se arrastavam sozinhos no chão. Eram passos humanos, cuidadosos, tentando não serem ouvidos. Ethan apagou a vela, engatilhou o fuzil e se deitou atrás de uma barricada improvisada, com sacos de areia e destroços. O suor frio escorria pelo rosto, mesmo com o frio cortante da madrugada. Seu coração batia como se fosse explodir, mas seus olhos estavam imóveis, fixos. O inimigo estava testando. Não sabia que ele ainda estava ali. Ethan sabia disso. Era um jogo psicológico. Se reagisse cedo demais, revelaria sua posição. Se esperasse demais, poderia ser tarde. Mas ele não tinha apenas um fuzil. Tinha o conhecimento do terreno. Cada entrada, cada ponto cego, cada armadilha que ele mesmo montou nos últimos dias. Quando os passos se aproximaram da entrada do bunker, ele respirou fundo, mirou e atirou. O primeiro homem caiu antes de perceber que o atingira. O segundo ainda gritou, chamando pelos outros. Foi o suficiente para que Ethan ativasse uma das minas improvisadas no corredor lateral. A explosão não foi forte, mas o barulho ecoou como uma trombeta de alerta. Aquilo não era apenas um posto abandonado. Havia alguém ali, e esse alguém estava pronto para lutar até o fim. O inimigo recuou. Correu. Ethan não os perseguiu. Sabia que eles voltariam. Em número maior, mais preparados. Mas naquela noite, ele venceu, sozinho, com pouco armamento, com pouca comida, com quase nenhuma esperança. Venceu sentando-se na beirada da trincheira e chorou em silêncio. Não de medo, nem de dor, mas por entender que a guerra, às vezes é vencida não por quem tem mais força, mas por quem tem mais motivos para continuar. Na manhã seguinte, ele recolheu os corpos que ficaram no chão, não com ódio, mas com respeito. Eles também eram filhos de alguma mãe. Também tinham nomes. Ethan os cobriu com uma lona. Deixou uma pequena pedra sobre cada um menos, como se fazia nos velórios judaicos, e escreveu em um pedaço de papel que seu nome seja lembrado, mesmo na escuridão. Enterrou o papel junto com os corpos. Depois, voltou à torre e escreveu mais uma linha no concreto. Era o 15º risco. 15 dias de resistência. 15 dias sem contato, 15 dias como o último guardião de um lugar que ninguém mais lembrava, mas que ele jamais deixaria cair. O sol subia sem piedade naquele dia, e a temperatura do deserto se tornava um inimigo tão cruel quanto qualquer soldado do inimigo. Ethan sentiu a pele queimar lentamente sob o tecido puído do uniforme, as feridas abertas pela batalha secando, com a secura opressora do ar. As botas já quase desfeitas pela areia e pelos quilômetros de caminhada, rangiam a cada passo, mas ele não parava. Subiu até o ponto mais alto do posto, onde os restos de um antigo farol desativado serviam como vite. Ali de pé, ele olhava o horizonte como se buscasse uma resposta nos miragens que o calor formava no ar. Talvez uma visão, talvez uma promessa. As sombras das colinas dançavam lentamente, mas nada além do silêncio e do vazio oferecia. Compehaya. Seus pensamentos, por outro lado, ecoavam alto. Lembranças da infância em Tel Aviv, os rostos dos companheiros mortos, a voz da mãe pedindo para ele voltar para casa. Mas casa parecia um lugar que ele nunca mais veria. A missão, ele sabia, era maior do que qualquer desejo. Era a última linha de defesa para algo que muitos jamais compreenderiam. Naquele momento, o peso da solidão esmagava não só seu corpo, mas sua alma. Uma prisão invisível mais implacável que qualquer cela de pedra. Com as mãos tremendo, ele tirou do bolso um pequeno amuleto, uma estrela de Davi, que sua avó lhe dera antes de ele partir para o exército. Segurou-a forte e sussurrou uma oração antiga, pedindo força e proteção. Mas a resposta do deserto era apenas o silêncio. Horas depois, quando o calor deu lugar àquele crepúsculo enigmático, Ethan ouviu um ruído distante. Não um ruído qualquer,
mas o barulho seco e metálico de rodas sobre a areia. Seu corpo inteiro estremeceu, um misto de esperança e medo, apertando seu peito. Irão reforços, ou um novo inimigo? Com cuidado, ele pegou seu rifle e se posicionou no limite da base. Lá longe, uma silhueta se desenhava, vindo devagar. O coração de Ethan martelava tão forte que parecia querer romper as costelas. Conforme o veículo se aproximava, ele reconheceu as cores e símbolos. Era uma patrulha israelense. Um grupo pequeno, mas suficiente para renovar o fôlego de um homem que já estava quase vencido pelo deserto e pela solidão. Quando eles pararam, um dos soldados desceu e gritou: Ethan, estamos aqui para tirar você daqui. O comando sabe que você está vivo. Por um instante, tudo o que ele sentiu foi incredulidade. Como podia estar vivo, realmente vivo, após tanto tempo, tanto sofrimento? A resposta veio com uma mistura de lágrimas e sorrisos contidos. O último guardião finalmente tinha companhia. Mas a guerra, ele sabia, estava longe de terminar. Era só o começo de uma nova batalha. Menos uma. Batalha para proteger aquilo que ele havia guardado com a própria vida. Os reforços chegaram com pressa, mas cautela. Cada passo dentro daquele posto parecia carregar o peso de todas as perdas anteriores, e Ethan sentia o olhar dos novos soldados fixo sobre ele, como se buscassem entender quem era aquele homem que havia resistido tanto tempo sozinho. As histórias começaram a se misturar. Rumores, boatos, versões diferentes sobre o que realmente aconteceu naquela base isolada. Para muitos, ele era uma lenda viva, um fantasma que jamais deveriam ter deixado para trás, enquanto descarregavam suprimentos e avaliavam as defesas. Ethan conduziu a patrulha pelos pontos críticos da base, explicando o que tinha sido preservado, o que ainda funcionava e os perigos que ainda estavam ativos. Cada detalhe contado era como reviver o horror e a solidão daqueles dias. O silêncio pesado era quebrado apenas pelo ruído das máquinas e pelo sussurrar do vento que, lá fora, continuava a cantar a canção do deserto implacável. Durante o breve descanso, Ethan sentou-se com um dos oficiais, um homem mais velho, de olhos cansados mas firmes. Ele ouviu atentamente o relato sobre o ataque surpresa, a resistência silenciosa e as perdas. Por um momento, as palavras pareciam insuficientes para descrever a dimensão do sacrifício. Você fez mais do que proteger um posto, Ethan. Você protegeu a esperança de todos nós, disse o oficial, com uma voz que misturava respeito e emoção. Mas o soldado sabia que, para ele, o mais difícil ainda estava por vir. O retorno para casa não seria um momento de paz, mas o começo de um novo tipo de batalha, menos aquela que enfrentava dentro de si, com as lembranças que não o deixariam dormir, com o silêncio ensurdecedor da perda e o peso do que restava. Do seu mundo. A guerra havia se tornado parte dele inseparável e eterna e ao entardecer, enquanto a base era reforçada e a comunicação restabelecida com o comando central. Ethan caminhava sozinho pela trilha que levava à torre de vigilância. O céu tingia-se de tons púrpuras e dourados, uma beleza cruel diante de tanta dor e destruição. Naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa, menos proteger o que ainda pudesse. Honrar cada nome enterrado sob a areia e carregar a chama, que agora passava a outros. O último guardião de Israel não estava mais sozinho, mas sua missão, sua vigília, continuaria viva, como o farol que guiava os passos da nação. A guerra não acabara. Ela apenas mudara de rosto. E Ethan, apesar de tudo, estava pronto para enfrentá-la. As noites voltaram a ser longas, mas não mais solitárias. A presença dos novos soldados trouxe uma faísca de esperança que parecia se espalhar pelas paredes da base. Um calor diferente daquele do deserto escaldante, algo que aquecia a alma cansada de Ethan. Mesmo assim, a dor e o silêncio dentro dele continuavam intactos, invisíveis para quem não conhecia a guerra verdadeira. Na quietude das madrugadas, ele ainda revivia os momentos que quase o destruíram. O cheiro da pólvora misturado com sangue, os gritos abafados dos companheiros e a sensação cruel do abandono. Havia dias em que a esperança parecia frágil demais para se segurar, quando o passado ameaçava engolir o presente. Mas, a cada manhã, Ethan levantava-se, com a mesma determinação de sempre, proteger o legado dos que partiram e preparar os que ficariam para continuar a luta. A convivência com os novos soldados não foi simples. Muitos eram jovens,
ainda cheios de sonhos e sem cicatrizes profundas. Eles viam em Eitan um herói, um símbolo de resistência, mas ele sabia que por trás daquela máscara de força havia um homem marcado pela guerra, carregando um fardo pesado demais para dividir. Ainda assim, aos poucos, ele começou a compartilhar fragmentos de sua história, não para se lamentar, mas para preparar aqueles que estavam começando o caminho. Reunia o grupo na base, contava histórias antigas, ensinava técnicas de sobrevivência e, principalmente, alertava sobre a importância de manter a fé, não apenas na missão, mas em si mesmos. Cada palavra era uma semente plantada em um terreno árido, uma promessa de que, mesmo na escuridão, haveria luz para quem tivesse coragem de procurar. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir, porque no coração do deserto, onde nada se move sem motivo, o inimigo não dormia. Eitan sabia que a Batalha de Kadesh havia sido apenas o primeiro ato de uma guerra maior, e que as sombras que espreitavam atrás das dunas estavam se preparando. Para Rick, agora com reforços, ele não era mais o último guardião, mas o mentor, o líder, o farol, para aqueles que viriam depois. A responsabilidade crescia, e junto dela, a certeza de que a história que ninguém contou precisava ser vivida e transmitida menos, para que Israel pudesse continuar em pé, mesmo quando tudo ao redor ameaçasse ruir. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina intensa, quase ritualística. Eitan e sua nova equipe trabalhavam com afinco para reconstruir as defesas da base, consertar os equipamentos danificados e garantir que o cofre subterrâneo continuasse. Mas o que ninguém via era a batalha interna que Eitan travava contra os fantasmas que não o deixavam descansar. Cada vez que fechava os olhos, via os rostos dos seus companheiros caídos, ouviu seus últimos sussurros, sentia a dor de cada ferida menos. E isso não era algo que a pólvora ou o ferro pudessem curar. Naquele silêncio carregado, ele escrevia cartas que jamais seriam enviadas, para pais, irmãos, amigos, palavras que saíam de seu coração e ficavam guardadas apenas em seu diário, um refúgio onde podia ser vulnerável sem medo. Era um soldado, um guardião, mas também um homem quebrado, tentando juntar os pedaços de uma alma dilacerada pela guerra, mesmo com a pressão e o cansaço. Eitan insistia em manter viva a chama da esperança. Organizava pequenos momentos de descontração para a tropa. Cantavam canções antigas, compartilhavam histórias e celebravam pequenas vitórias. O concerto de um rádio, a chegada de uma mensagem cifrada, o amanhecer sem ataques. Aquilo parecia quase surreal diante do cenário brutal que o cercava, mas era essencial, porque no fim das contas, o que mantinha vivos aqueles homens não era apenas o treinamento ou a estratégia, mas a certeza de que ainda existia um amanhã para lutar. Eitan sabia que seu papel ultrapassava o campo de batalha. Ele era o guardião da memória, o elo entre o passado e o futuro, e ninguém poderia assumir essa missão com mais paixão do que ele. No entanto, uma sombra crescente pairava sobre eles. Nos dias seguintes, o silêncio do deserto foi rompido. Por sinais sutis, rastros na areia, pequenos deslocamentos, o sutil aumento de drones de reconhecimento no horizonte. O inimigo estava voltando, e dessa vez, mais forte e mais preparado. O último guardião, agora líder de uma força renovada, sentiu que a hora decisiva estava próxima. Ele sabia que não poderia mais apenas resistir, precisava avançar. E, enquanto o sol se punha por trás das colinas vermelhas do Negev, uma determinação feroz inflamou seu olhar. A batalha por Israel continuava, e Eitan estava pronto para enfrentar lá de frente, por seus irmãos, por sua terra, por seu povo. Na madrugada seguinte, o vento do deserto trouxe consigo um presságio silencioso. Eitan acordou antes do amanhecer, como se um sexto sentido o alertasse para algo além do visível. Ele subiu a torre de vigia, seus passos ecoando pelo posto que agora pulsava com a energia renovada da tropa. O horizonte, que até então parecia imóvel, começou a revelar sinais sutis, pequenas silhuetas movendo-se lentamente entre as dunas, sombras que se fundiam com o terreno árido. O inimigo voltava, não mais como uma ameaça distante, mas como uma tempestade prestes a desabar sobre eles. Eitan reuniu os soldados, o olhar firme e voz determinada, explicando que o que vinha não era apenas uma batalha física, mas uma guerra pela alma de Israel. Cada homem ali
sabia que o confronto não seria apenas contra armas, mas contra o medo, a dúvida e a exaustão. Prepararam-se rapidamente, revisando armas, checando armadilhas e reforçando pontos estratégicos. Eitan, apesar do cansaço que lhe pesava nos ombros, parecia renascer em meio à tensão. Ele andava entre os soldados distribuindo ordens, palavras de incentivo, mas também ouvindo cada medo, cada hesitação, porque sabia que a força de um guerreiro vinha também da confiança no próximo. O tempo parecia se esticar, cada minuto, carregado de uma quietude tensa, até que o primeiro disparo ecoou como o som de uma sentença. O deserto se transformou em campo de batalha. Explosões, tiros, gritos, uma sinfonia brutal que se misturava ao sopro impiedoso do vento quente. O chão tremeu sob a fúria da guerra, e Eitan, no centro da tempestade, sentiu a chama de sua missão queimar mais forte do que nunca. A luta se arrastou por horas que pareciam dias. O sol, agora alto no céu, castigava com sua luz implacável, mas ninguém parecia notar além da fúria do combate. Eitan estava em cada ponto crítico, movendo-se como uma sombra determinada, liderando a defesa com uma precisão quase instintiva. Cada vez que um companheiro caía, a dor apertava seu peito como uma faca, mas não havia tempo para luto, menos, apenas, para a sobrevivência. O desespero tentava infiltrar-se, mas ele se agarrava a uma força interior que vinha da promessa feita nos primeiros dias. Não deixarei que os nomes se percam no vento. No meio do caos, ele avistou um grupo inimigo tentando flanquear a base pelo lado oeste, uma manobra que poderia significar o fim para todos ali. Com um grito que misturava comando e desafio, convocou seus homens para uma contraofensiva rápida e feroz. O confronto naquele ponto foi brutal, corpo a corpo, tiros e gritos que rasgavam o silêncio do deserto, mas eles resistiram. Eles venceram. No entanto, a vitória tinha um preço alto. Muitos estavam feridos, alguns para sempre, e a energia da tropa começava a se esvair. Eitan, ferido no ombro, recusava-se a recuar, impulsionado por uma determinação que só quem esteve à beira do abismo poderia compreender. Naquele momento, a linha tênue entre vida e morte parecia dissolver-se, e ele sabia que o verdadeiro desafio não era apenas resistir ao inimigo, mas sobreviver a si mesmo, menos aos fantasmas que carregava, a solidão que o fazia questionar até onde poderia ir. Mas enquanto o deserto testemunhava o sofrimento, também era palco da coragem que mantinha viva a esperança de Israel. Eitan, o último guardião, mesmo marcado e cansado, permanecia firme, um símbolo de resistência e fé. Quando a poeira finalmente baixou e o silêncio pesado e opressor tomou conta do campo de batalha, Eitan sentiu o peso esmagador de tudo que havia vivido, menos as perdas profundas, as batalhas cruéis, a solidão esmagadora e aquela coragem silenciosa que, apesar de tudo, jamais o abandonou. Ali, sob o céu vasto, infinito e imenso do deserto de Negev, ele se ajoelhou lentamente, não por cansaço físico, mas por reverência, respeito e homenagem aos que não puderam continuar aquela jornada. Sularo. O vento quente soprava suavemente, levantando pequenos redemoinhos de areia ao redor, quase como se a própria terra quisesse compartilhar aquele momento sagrado. Com mãos calejadas marcadas pela luta e pelo tempo, Eitan tirou do bolso o amuleto, que o carregava, uma estrela de Davi, gasta e marcada pelos anos, pelos dias de sol inclemente e noites frias. Segurou-o firme, como se por meio daquele pequeno objeto pudesse transmitir toda a força, o amor e a esperança que ainda carregava dentro de si. Como uma ponte entre o passado e o futuro. Vocês não foram esquecidos, murmurou, com a voz embargada, quase um sussurro entre as paredes invisíveis do deserto. O legado de Israel vive em cada passo que damos, em cada respiração que tomamos. Palavras que eram mais que um discurso, era uma promessa feita àqueles que tombaram, aos irmãos que já não podiam mais lutar. Eu sou o último guardião, mas jamais estarei sozinho. Aquelas palavras, que haviam nascido no silêncio de uma base esquecida, agora ecoavam como um juramento eterno, renovado pela força dos que vieram depois, pela fé que atravessava gerações, e pelo amor inquebrantável à sua terra, à sua história. Eitan sabia que sua história, aquela que ninguém contava, era apenas uma entre tantas outras invisíveis, para o mundo menos prey,
mas essencial para o coração de um povo que nunca, jamais se rende, enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o deserto com tons ardentes de fogo, dourado e esperança. O último guardião ergueu o olhar cansado e firme para aquela linha tênue entre o passado e o futuro. Ali estava o verdadeiro significado da luta, não a glória efêmera, nem a vitória momentânea, mas a resistência silenciosa, a coragem diária de continuar. Mesmo quando tudo parece perdido e a escuridão parece eterna, sentiu o vento suave acariciar seu rosto marcado pela guerra, como uma bênção silenciosa, e, pela primeira vez em muito tempo, um sorriso verdadeiro brotou em seus lábios cansados. A guerra poderia durar, os desafios poderiam persistir, e as sombras ameaçar seu caminho, mas Eitan sabia, com a certeza gravada na alma, que Israel jamais cairia menos enquanto houver guardiões dispostos a se erguer, mesmo quando a noite é longa e a escuridão parece interminável.